Olá, meu nome é Lidiane da Silva, e antes de você me julgar pelo que fiz, devo dizer que sei que errei. Sempre fui uma moça direita, honesta e trabalhadora. Me arrependo até hoje de ter ficado sozinha em casa com meu cunhado. Muito menos ficar de risos com ele sozinha em casa, e muito menos beber cerveja com ele, coisa que moça direita como eu não deveria ter feito. Mas fiz. E como fiz? Meu Deus. Lia confiava muito em mim. Ela poderia estar viva. Se não fosse tão intrusa na vida alheira, eu não ia ficar mal falada na boca de Matilde. Não mesmo. Por isto fiz o que fiz, mas eu amava Jonathan. Sempre fui conhecida na minha região como uma moça respeitada, direita, bons costumes. Toda a minha família conhecidíssima pelos caminhos retos e certos. Divórcio não existe na minha família, muito menos moça ter intimidades com o namorado antes do casamento. E eu não poderia envergonhar minha família. Você vai entender o que aconteceu. Embora eu e minha família sejamos muito corretos em tudo, sempre tenho uma mente venenosa para jogar lama na reputação ilibada de uma pessoa. E eu não estava imune a isto. Eu gosto de roupas modestas, porém com estilo. Me arrumo, uso maquiagem, mas tudo na medida. Outro dia, uma conhecida da minha mãe comentou com ela que minha roupa era muito justa no corpo, que marcava muito meu corpo. Eu arrumei um jeito. Fui até a casa dela e conversa vai, conversa vem. Diz que ela tinha a mente suja, pois minhas saias são justas? São, mas são roupas decentes sim. Imediatamente me levantei e fui embora da casa daquela senhora da língua felina. Tudo começou quando conheci meu primeiro namorado aos 15 anos. Eu já tinha, digamos assim, conhecido alguns rapazes, mas nada sério. Não eram homens honrados para uma mulher honrada como eu. Conheci o Jonathan. Ele era um homem honrado. Bom, mas ele tinha um irmão, o Francis, que não valia nada. Como sou uma mulher muito honrada, justa e boa, resolvi ajudar este jovem homem. Resolvi dar aconselhamentos a ele, embora estivéssemos quase a mesma idade. Eu, na época, tinha 20 anos e ele 19. Jonathan era meu namorado e irmãos de Francis. Pensa em um homem honrado? Era ele. Trabalhador, amoroso. Ótimo filho, tinha 29 anos, já era formado e estava montando sua empresa de prestação de serviços. Iria ganhar muito dinheiro, pois ele era muito esforçado. Namorávamos desde a adolescência. Francis eu conheci há pouco tempo, eles são irmãos por parte de pai. Francis é filho do segundo casamento do seu Evaldo, o pai deles, gente boa, assim como toda a família. Resolvi ajudar meu namorado com o irmão dele. Eu conversei com Jonathan e seus pais e me ofereci para auxiliar Francis com os estudos e no que ele precisasse, eu estaria à disposição dele. Como eu sou uma moça de ótima reputação e namorada de um dos filhos deles, eles consentiram na hora, até porque seria útil para mim, que enfim nos tornamos grandes amigos. Francis era muito aventureiro, não queria compromisso com nada. Foram meses de conversas, de reuniões e conselhos. Com muito esforço, eu o convenci a voltar aos estudos. Ele só se metia em confusões, nada grave, mas era muito inconsequente. Por outro lado, era extremamente charmoso e muito bonito. Johnny também era, mas era uma beleza mais clássica. Francis era mais selvagem, um diamante bruto. Estávamos muito próximos, talvez Francis estivesse confundindo as coisas. Numa noite, quando ele estava me pedindo conselhos sobre que faculdade cursar, algo inesperado aconteceu. Eu estava na casa dele. A ideia era Jonathan estar lá, mas teve que buscar a mãe deles que chegava de viagem do aeroporto. Então, como estava muito frio, eu e Francis ficamos em casa. Afinal, eles não demorariam. Só que foi tempo suficiente. Francis, depois de alguns minutos de conversa jogada fora para descontrair, resolve pegar 2 garrafas de cerveja. Ele sabe que não bebo, mas ele insistiu. Acabei aceitando. Me arrependo de ter aceitado. Se soubesse no que iria dar aquele convite para uma simples garrafa de cerveja. Uma moça direita, como eu não deveria ficar sorridente para os irmãos do meu namorado. Muito menos aceitar beber cerveja com ele. Mas eu fiz. Conversa vai e vem. Ele começa a me elogiar. Dizer que Johnny tem sorte por se casar comigo, coisa e tal. Num deslize, ele me beija e não ficou só no beijo. Me envolvi com Francis e fiquei grávida. Só que não podia aparecer grávida e solteira. Eu não iria dar voz para as minhas tias e amigas de minha mãe apontarem o dedo contra mim. Eu pensei muito, só que a solução teria que ser rápida. Afinal, a barriga iria me acusar. Eu e Jonathan estávamos firmes no namoro, e com certeza ele me pediria em casamento em um jantar que ele havia marcado um mês depois de eu ter me relacionado com o irmão dele. Eu preciso agir rápido.
Eu iria seduzir Jonathan. Não seria nada fácil. Ele era muito Caxias, todo certinho. Iríamos ficar íntimos só após o casamento. Isto seria meu fim. Mas eu tentei. Jonathan ficou assustado quando me comportei mais ousada com ele. Ele ficou aborrecido e me perguntou o que tinha mudado. Eu disse que já nos conhecíamos há mais de 5 anos e que se vamos nos casar logo, poderíamos já começar a viver nosso amor. Jonathan ficou furioso. Pensa em um homem de fortes princípios? O que me fez ficar arrasada por dentro e mais arrependida de ter traído este homem com seu irmão, mas não tinha volta. Eu teria que dar um jeito de anunciar a gravidez a ele e apressar nosso casamento. Mas para isto eu teria que passar por cima de seus fortes valores e princípios. Lia pacientemente me esperou na sala sentada, pensativa e já entendendo o que estava acontecendo, pois ela me dizia para ter cuidado ao me aproximar demais de um homem que não era meu namorado, mesmo que este homem fosse meu cunhado. Sentei-me ao lado de Lia e caí em prantos. Eu estava muito nervosa. Lia me confortou e foi direta ao ponto. Quantos meses? Respondi a ela que já estava com 2 meses. Ela me perguntou quando eu iria contar a Jonathan. Fiquei em silêncio. Pedi segredo a Lia, ela prontamente falou que não contaria nada para ninguém, desde que eu resolvesse tudo com os 2 irmãos. Eu não poderia fazer isto, não da maneira que ela achava que eu teria que fazer. Eu tinha ali outro problema nas minhas costas. Meu Deus! Tivemos um pequeno desentendimento. Ela tinha razão, mas eu não iria ficar na Rua da Amargura com uma criança nos braços. Não iria mesmo. Então eu menti, disse que iria resolver as coisas da melhor forma possível. Não toquei no assunto da feitiçaria para seduzir Jonathan. Lia confiava muito em mim. Ela poderia estar viva se não fosse tão intrusa na vida alheira. Eu estava muito cansada. Acabei ficando todo dia lá e Lia cuidou de mim. Dia seguinte, voltei para casa e liguei para Jonathan, que falou que queria conversar comigo. Fiquei desesperada, porque Francis poderia pôr tudo a perder. Dia seguinte, almoçamos juntos e ele todos amorosos como sempre, só que desta vez estava mais objetivo. Ficamos conversando durante 2 horas. Ele não havia gostado do meu comportamento no nosso último encontro. Ele não podia terminar comigo. Não agora. Para minha surpresa, ele tirou algo dos bolsos. Era um anel com diamantes. Ficamos noivos. Jonathan pediu desculpas pela maneira que falou comigo e que marcaríamos o mais rápido possível a data do nosso casamento. Senti uma mistura de culpa, felicidade e desespero. Este casamento é para ontem. Ontem. O feitiço precisa dar certo. Passado quase 1 mês do feitiço e nada de resultado, e eu fazendo o que podia para ninguém suspeitar de nada. Quando eu já estava entrando em desespero, eis que uma luz no fim do túnel. Jonathan propôs passarmos um final de semana juntos. Deu certo o feitiço. Ele falou que nas últimas semanas não parou de pensar em nós 2 e que talvez ele estivesse sendo radical demais. Afinal, eles já estavam noivos e que nas últimas semanas ele estava mais apaixonado do que nunca por mim e não queria esperar mais. Deu certo, o feitiço deu certo, sim. Para minha sorte, minha barriga não aparecia, estava imperceptível. Eu só tinha 2 meses e meio ainda, dava tempo. No final das contas, a criança nasceria de 7 meses. Bom, quanto ao verdadeiro pai de meu filho, Francis, depois daquela noite nunca mais nos falamos, mas eu não poderia deixar pontas soltas. Então eu tive uma longa conversa com ele, explicando que foi tudo um mal-entendido e, claro, não falei da gravidez. Ele estava mal, se sentindo mal pelos irmãos, mas disse que se apaixonou por mim, mas por respeito ao irmão, iria se afastar. Era tudo o que eu queria. Finalmente eu e Jonathan passamos um final de semana juntos. Foi maravilhoso. Me senti mais culpada ainda, pois Jonathan era o cara para mim, mais cavalheiro, amoroso, no quesito performance. Empate, os 2 eram imbatíveis, mas Jonathan era polido, Francis um animal selvagem. Deu tudo certo. Depois de 1 mês, anunciei a Jonathan que estava grávida. Ele simplesmente ficou radiante. Na mesma hora, decretou que nos casaríamos no próximo mês, para a barriga não ficar evidente. Deu tudo certo. Após o casamento com Jonathan, tudo parecia estar indo bem. Ele estava mais apaixonado do que nunca, e eu sentia uma certa segurança, mesmo com a culpa corroendo-me por dentro. A gravidez avançava e, como planejado, consegui manter tudo em segredo até o nascimento prematuro de Joana, que veio ao mundo com 7 meses. Por um tempo, vivemos uma vida que parecia perfeita. Jonathan era um marido dedicado e, para todos, nosso relacionamento era o exemplo de um casamento feliz.
Eu tentava esquecer Francis, o verdadeiro pai de Joana, e a traição que cometera. Ele havia cumprido sua promessa de se afastar por respeito ao irmão, e nossa vida seguiu sem grandes turbulências. Mas diante de toda a felicidade, havia uma pedra no meu sapato. Lia me ameaçava constantemente dizendo que aquele casamento era uma fraude. E o que ela tinha a ver com isto? Eu já tinha chegado até ali e não iria cair por causa dos caprichos de uma riquinha mimada da Liana. Pois bem, a convidei para um chá da tarde. Jonathan estava na empresa. Seria perfeito. Dia seguinte, fiquei sabendo que Lia faleceu aos 30 anos em seu luxuoso apartamento. Causa: infarto. E a vida segue seu curso, como as águas de um rio. Contudo, quando Joana completou 1 ano, um pesadelo que eu não havia previsto se concretizou. Joana ficou gravemente doente e precisou de uma transfusão de sangue. Desesperados, Jonathan e eu fizemos os testes, mas nenhum de nós era compatível. Isso levantou a suspeita e, com uma análise mais detalhada, a verdade veio à tona. Jonathan não era o pai biológico de Joana. A revelação destruiu nosso mundo. Jonathan, sentindo-se traído e humilhado, pediu o divórcio imediatamente. Não houve tentativa de reconciliação ou conversa. Ele entrou com um processo litigioso e saiu de casa, levando consigo todas as esperanças que eu tinha de uma vida feliz ao seu lado. Francis, ao descobrir que era o pai biológico de Joana, aproveitou a oportunidade para tirar a guarda da criança de mim. Alegou que eu não tinha saúde mental para cuidar dela, baseando-se em meu histórico de manipulações e mentiras. Com sua influência e a situação desfavorável, ele conseguiu a guarda. Minha família, envergonhada e revoltada com minhas ações, virou as costas para mim. A rejeição foi um golpe devastador. Sem apoio e consumida pela culpa e vergonha, minha saúde mental se deteriorou rapidamente. Acabei sendo internada em um hospital psiquiátrico, onde passei a refletir sobre as escolhas que me levaram até aquele ponto. A ambição de ter Jonathan, a traição com Francis, a manipulação e mentiras, tudo desmoronou e resultou em uma vida de arrependimento e dor. No hospital, tento encontrar alguma paz e redenção, sabendo que minhas ações feriram muitas pessoas. Resta-me apenas a esperança de um dia, talvez, reconstruir minha vida, embora as cicatrizes do passado permaneçam como um lembrete constante das consequências de minhas escolhas. Os dias no hospital psiquiátrico passavam lentamente, cada um trazendo uma nova onda de arrependimento e reflexão. Eu estava rodeada por paredes brancas e olhares vazios, e cada noite parecia eterna. As visitas eram raras, minha família mal falava comigo, e amigos que antes pareciam tão próximos agora estavam distantes. Durante as sessões de terapia, comecei a encarar meus demônios. Falei sobre a necessidade desesperada de ser amada, o medo de ser abandonada e a forma como esses sentimentos me levaram a tomar decisões que agora pareciam incompreensíveis. Reconhecer meus erros foi doloroso, mas necessário. Cada sessão me aproximava um pouco mais de entender quem eu era e por que havia agido daquela forma. Um dia, durante uma sessão de terapia em grupo, conheci Ana, uma mulher que, como eu, havia cometido erros graves em sua vida. Compartilhar nossas histórias criou um vínculo instantâneo. Conversar com Ana e ouvir sua história me fez perceber que, embora não pudesse mudar o passado, poderia trabalhar para construir um futuro diferente. Comecei a me dedicar às atividades terapêuticas oferecidas pelo hospital. Arte, terapia, jardinagem e escrita se tornaram minhas válvulas de escape. Escrever sobre minhas experiências foi especialmente libertador. Colocar meus pensamentos e sentimentos no papel me ajudou a processar a dor e a vergonha. Enquanto isso, eu pensava constantemente em Joana. A ideia de que ela estava crescendo sem mim era insuportável. Eu sabia que tinha perdido o direito de ser sua mãe no momento em que menti e traí. Mas ainda assim, queria estar presente de alguma forma, mesmo que de longe. Comecei a escrever cartas para ela. Cartas que talvez ela nunca lesse, mas que me ajudavam a manter uma conexão com ela. Aos poucos, comecei a sentir uma leve melhora. As cicatrizes emocionais estavam longe de desaparecer, mas comecei a acreditar na possibilidade de uma segunda chance, uma chance de me redimir. As visitas esporádicas da minha mãe se tornaram um alicerce importante. Embora nossa relação estivesse abalada, ela ainda se preocupava comigo, e seus olhos transmitiam uma esperança silenciosa. Certa manhã, fui surpreendida por uma visita inesperada. Era Francis. Ele estava diferente, mais maduro e, para minha surpresa, disposto a conversar. Sentamos em um banco do jardim do hospital
e ele falou sobre Joana e sobre como a paternidade havia mudado sua vida. Disse que, apesar de tudo, não queria me excluir completamente da vida dela. Essa conversa acendeu uma pequena chama de esperança em meu coração. Francis propôs que, quando eu estivesse pronta e recuperada, poderia visitar Joana sob supervisão. Foi a primeira vez em muito tempo que senti uma verdadeira oportunidade de redenção. Os meses passaram e minha condição mental continuou a melhorar. Com o apoio da equipe do hospital de minha mãe e, surpreendentemente, de Francis, comecei a me preparar para essa nova fase da minha vida. Sabia que a estrada seria longa e cheia de desafios, mas pela primeira vez em muito tempo eu tinha um objetivo claro: reconstruir minha vida e, quem sabe, ser uma presença positiva na vida de Joana. Quando finalmente deixei o hospital, não era a mesma pessoa que entrou. As cicatrizes permaneciam, mas havia também uma nova força e uma determinação renovada. Estava pronta para enfrentar as consequências de meus atos e, mais importante, pronta para lutar pelo futuro que queria para mim e para Joana. Meu nome é Lourdes Pereira e vou contar o que infelizmente aconteceu comigo há alguns anos. Tomem muito cuidado com o que vocês mexem, a coisa pode ficar muito complicada. Desde menina, vi o quanto minha mãe era desvalorizada pelo meu pai. Ela era costureira e dona de casa também, cuidava de 6 filhos, enquanto meu pai ficava fora de casa por até uma semana. E quando aparecia em casa, minha mãe procurava saber o que houve e por onde passou as noites. Ele simplesmente a ignorava. Por conta disto tudo, minha mãe ficou muito depressiva e doente. Diante dessas situações familiares, aprendi a me valorizar e só namorar com homens que me merecem. Ele não precisa ser bilionário, mas convenhamos, eu espero de um homem que ele me dê presentes valiosos, porque eu sou valiosa. Quando conheci meu primeiro namorado, eu tinha 18 anos. Sou a caçula de 6 irmãos, todos muito trabalhadores. Marcelo é caminhoneiro, Jade é recepcionista, Bruna é enfermeira, Augusto é professor do estado, Aurélio, o mais velho, é advogado e trabalha em uma boa firma. Eu tenho orgulho de meus irmãos, mas a vida de trabalho duro, de viver com dinheiro contado, definitivamente não é para mim. Para comprar minhas coisas, eu até arranjava um emprego aqui e outro ali, mas o meu objetivo mesmo era ser uma esposa bem-sucedida. Isto mesmo, uma esposa bem-sucedida. Para isto, eu precisava ter uma rede de contatos. Para isto, dava preferência para pegar empregos em lojas luxuosas, seja como recepcionista, atendente, o que for, desde que fosse para atender gente rica e bem-sucedida. Eu cheguei a trabalhar numa loja feminina de artigos de luxo. Eu sou muito envolvente, simpática, muito bonita e cativante. Acabei fazendo amizade com algumas clientes da loja, a maioria delas herdeiras, filhas de donos de grandes empresas. No começo eu ficava envergonhada diante delas. Afinal, era um mundo totalmente diferente de tudo eu conhecia. O preço do sapato delas eu não ganhava em um ano de salário. Minhas amigas ricas eram snobs e me ajudaram muito com roupas, sapatos e tudo o que eu precisasse para ficar à altura delas nas festas e viagens. Minha família ficou indignada quando me viam com roupas, bolsas e sapatos caríssimos. Chegaram a achar que eu estava fazendo algo de errado. Só acreditaram quando Maria Eugência, uma de minhas amigas, foi pessoalmente à minha casa conversar com meus pais e dizer que eram minhas amigas e que estavam dispostas a me ajudar. Uma espécie de caridade do luxo. Meus pais ficaram para morrer de vergonha, mas aquele era o mundo que eu desejava para mim desde criança. Eu tinha tanta vergonha de meus pais, sempre desarrumados, desprovidos de tudo financeiramente. Mas eu iria mudar meu destino e a minha história. Eu tinha um trunfo forte nas mãos. Eu era realmente muito bonita. Um corpo perfeito e um jeito cativante eram minhas armas para chegar onde eu quisesse. Em uma destas viagens com minhas amigas, conheci o Johnny, empresário do ramo de alimentos. Eu e minhas amigas estávamos em um café. Ele simplesmente pediu para o atendente levar até a minha mesa, para mim, o cardápio mais caro daquele lugar, juntamente com o número de telefone dele. Minhas amigas me incentivaram a investir nele, pois elas conheciam ele de vista. Era de família tradicionalíssima, muito ricos. Depois de telefonemas, jantares e encontros, começamos a namorar. Johnny, nos seus 26 anos, já acumulava uma gigantesca fortuna, pois começou muito cedo nos negócios, graças a seu pai, um grande empresário do ramo de telecomunicação. Eu não escondi a ele minha origem simples, e isto para ele pouco importava.
pois seu bisavô também começou do zero a fazer fortuna e deixar o legado que a família dele tem hoje. Ele era encantador, via ali uma grande oportunidade. Faltava uma semana para meu aniversário e Johnny me presenteou com um apartamento no condomínio mais luxuoso da minha cidade. Johnny me amava tanto. Apesar dele ser um milionário, minha família o amava, foi paixão à primeira vista. Foram momentos muito felizes. Viagens nos mais badalados lugares do mundo, presentes caros, tudo que uma mulher deseja ter. Mas sabe, terminamos porque Johnny era muito possessivo. Com 1 ano de namoro já falava em compromisso sério e eu era muito jovem. Não ia me prender com o primeiro que conheci. Ele valia a pena? Valia, mas eu era muito jovem e precisava viver a vida. Com 19 anos, eu poderia ganhar muito mais do que a vida poderia me dar? Sim, terminamos. Ele se casou 2 anos depois com uma mulher do interior, se mudaram para uma fazenda e tiveram 3 filhos. Felicidades a eles. Graças só aos presentes em dinheiro que João me dava, pude fazer um bom pé de meia por um bom tempo, uns 2 anos. Vivia como eu queria e gostava? Não. Mas era até eu encontrar um homem que me valorizasse do jeito que eu mereço. Conheci alguns caras até legais e interessantes. Uns herdeiros, donos de grandes empresas, outros em ascensão, ou como se diz, os novos ricos. Estes são os mais amorosos que conheci. Entre os presentes que ganhei nestes 2 anos foram: mais dinheiro na minha conta bancária, além de joias, mais um apartamento, roupas da alta costura, tratamentos estéticos, pois gosto de tudo do bom e do melhor. Eu mereço. Conheci alguns caras até legais e interessantes. Uns herdeiros, donos de grandes empresas, outros em ascensão, ou como se diz, os novos ricos. Estes são os mais amorosos que conheci. Entre os presentes que ganhei nestes 2 anos foram: mais dinheiro na minha conta bancária, além de joias, mais um apartamento, roupas da alta costura, tratamentos estéticos, pois gosto de tudo do bom e do melhor. Eu mereço. Entre viagens, conhecendo homens interessantes, nada se compara a Andrei, um bilionário herdeiro que era tudo o que eu desejava. Andrei era muito, muito educado e generoso. Eu não precisava pedir nada. Bastava eu dizer que gostei de tal coisa, e outro dia estava em minhas mãos. O presente mais caro que ele me deu foi uma mansão em um bairro super caro, claro, a casa toda mobiliada. Outros presentes maravilhosos ele me deu, uma enorme soma em dinheiro, muitas, muitas joias caríssimas. Me levava para as festas mais badaladas do mundo. Ele era influente além de bilionário. Eu tinha 24 anos e ele 32. Ele era bonito e atlético, além de muito elegante. O que eu queria mais? Sim, eu queria mais. Eu já estava com 24 anos e precisava me casar, mas não com qualquer pessoa. Eu já tinha escolhido, iria me casar com Andrei. Só tinha um problema, ele era de família muito tradicional, então ele está meio que prometido para uma jovem que é filha de amigos dos pais dele. Na verdade, são negócios. Se as 2 famílias se unirem, mais bilionários eles ficarão. Andrei é do ramo de minerais preciosos. A família desta jovem é do ramo de fabricação de joias preciosas. Para ele seria o casamento dos sonhos de ambas as famílias. Quando fiquei sabendo, vi que não tinha chances com Andrei, pois a mulher no qual a família dele estava arranjando o casamento era muito rica, além de vir de uma família tradicional. Ele me contou tudo isto em uma de nossas viagens luxuosas. Quando ele disse que deveríamos ser discretos, pois como ele era muito conhecido, não poderia ser visto comigo. Após abrir o jogo, ele me propôs ser amante dele. Isto mesmo, amante. Fiquei indignada. Eu não queria ser amante, eu queria ser a rainha da vida de Andrei. Foi neste momento que eu me dei conta que eu gostava dele de verdade. Eu estava apaixonada por ele. Não tinha como eu não me apaixonar. Em nosso primeiro mês de namoro, ele me deu um anel de diamantes. Isto mesmo, valiosíssimo. Eu mandei ver quanto vale no mercado. Diante disto tudo, eu recusei ser a amante de Andrei, mas também não iria abrir mão daquele homem, não mesmo. Eu conhecia algumas mulheres, amigas de minha mãe, que iria jogar cartas para ela lá em casa desde que eu era uma menina. Nunca fui de acreditar nestas coisas, mas resolvi tentar. Seria minha única saída. Eu não iria sair perdendo. Dona Yolanda era uma senhora sábia que me viu nascer e sempre me dizia que eu era muito visionária, que eu iria fazer a minha história, mas que ser feliz seria resultado de minhas escolhas. Marquei um horário com ela. Dona Yolanda se assustou. Eu nunca pedi nada do tipo a ela, ao contrário de minha irmã, que não se cansa de arrumar homens que não têm como pagar nem um jantar em um lugar decente.
Dona Yolanda jogou as cartas para mim. O semblante dela mudou. Sua expressão, que era sempre acolhedora e amorosa, ficou desesperada e petrificado. Quis saber do que se tratava. Ela me disse para eu tomar cuidado. A linha entre o absurdo e o normal é uma linha às vezes muito tênue. Eu não entendi. E iria mesmo. Andrei iria ser meu, custe o que custasse. Dona Yolanda ficou assustada comigo. Ela sabe que sempre fui muito, muito ambiciosa e não media esforços para conseguir o que eu queria. Eu confesso, não acreditava nessas coisas de magia, mas se era isto que eu precisava fazer para ganhar Andrei de vez, eu iria fazer, e não iria medir esforços. Ela me alertou que as coisas poderiam não terminar tão bem como eu imaginava, mas se eu estava disposta a correr o risco, ela iria me indicar para ir a um lugar onde se realizava todo tipo de magias. Ela me deu 3 dias para pensar se era isso que eu realmente queria. Respondi que não precisava de tempo para pensar em nada. Eu precisava agir, e rápido. Dona Yolanda e todas as outras pessoas que vivem naquele fim de mundo de onde eu vim não entendem o que é ter uma vida boa. E essa vida eu iria conseguir com Andrei. Uma semana depois, Dona Yolanda me levou a um lugar sombrio. Era uma clareira escondida no meio da floresta, cercada por árvores antigas. Era uma casa muito velha. O local tinha cheiro de incensos e aromas de ervas, e gatos, muito gatos pretos. O silêncio daquele lugar era perturbador. Ela havia trazido todos os materiais necessários para o ritual. Velas negras, ervas secas, uma tigela de prata e um punhal antigo com inscrições que só ela entendia, mas eu confiava nela. Enquanto ela preparava o altar improvisado, me sentia ansiosa e determinada. Eu sabia que aquela era a minha única chance de ter Andrei para mim, de viver a vida que sempre sonhei. Dona Yolanda me olhou com uma expressão séria e advertiu mais uma vez sobre as consequências de mexer com forças desconhecidas. Ignorei seus avisos. Tudo o que importava era conseguir o que eu queria. Ela começou a recitar as palavras antigas em um sussurro rouco, e eu a acompanhei, repetindo cada sílaba. Enquanto o feitiço se desenrolava, senti uma energia estranha tomando conta do ambiente. O ar parecia vibrar, carregado de eletricidade. As sombras das árvores pareciam se mover de forma ameaçadora, e um frio gélido percorreu minha espinha. De repente, ouvi um grito distante, como se alguém estivesse em agonia. O som era aterrorizante, mas eu continuei, determinada a concluir o feitiço. Meu coração batia acelerado e minha respiração estava pesada. Concentrei-me nas palavras, ignorando o medo crescente dentro de mim. Quando finalmente terminei, senti um alívio estranho, como se uma grande carga tivesse sido removida dos meus ombros. A energia no ar começou a se dissipar e o silêncio voltou à clareira. Olhei para Dona Yolanda, que me observava com um misto de preocupação e tristeza. Ela sabia que algo havia mudado, mas não disse uma palavra. Nos dias que se seguiram, percebi que Andrei estava diferente. Ele se tornou mais atencioso, apaixonado e completamente devoto a mim. Pela primeira vez em 2 anos de relacionamento, idas e vindas, ele decidiu me apresentar à família dele. Finalmente as coisas estavam ficando sérias como eu imaginei. O jantar foi um escândalo. Andrei convidou a alta sociedade, toda a sua família e sócios para anunciar nosso noivado com um anel avaliado no preço de uma mansão de luxo em Dubai. Todos ficaram sem saber o que dizer. Seus pais faltava pouco me expulsar daquela mansão, e Andrei, claro, me defendeu. Era como se todos os seus pensamentos e ações fossem voltados apenas para me agradar. No início, fiquei eufórica. O feitiço estava funcionando e Andrei era meu, exatamente como eu queria. No entanto, essa devoção começou a se transformar em algo sombrio. Andrei se tornou obsessivo, ciumento e possessivo. No início, eu achava que era apenas um sinal de seu amor intenso, mas logo percebi que havia algo errado. Ele me seguia aonde quer que eu fosse, sempre aparecendo inesperadamente nos lugares que eu frequentava, mesmo sem eu ter contado a ele. Se eu saísse para tomar um café com uma amiga, lá estava ele, sentado em uma mesa próxima, observando cada movimento. As ligações incessantes começaram a me sufocar. Se eu não atendesse ao telefone imediatamente, ele deixava uma série de mensagens de voz ansiosas e preocupadas, querendo saber onde eu estava, com quem e o que estava fazendo. Quando atendia, suas perguntas eram intermináveis, como se ele precisasse controlar cada aspecto da minha vida. Ele queria saber até os mínimos detalhes, desde o que eu havia comido no café da manhã, até com quem eu tinha trocado mensagens ao longo do dia. Com o passar do tempo, a situação só piorava.
Andrei começou a insistir que eu deveria cortar contato com meus amigos e familiares, alegando que eles eram uma má influência e que queriam nos separar. Seus acessos de ciúmes se tornaram cada vez mais irracionais. Se eu mencionasse o nome de um homem, fosse colega de trabalho ou amigo de infância, ele imediatamente assumia que eu estava tendo um caso e começava a me interrogar sobre meu relacionamento com essa pessoa. A deterioração da saúde mental de Andrei se tornou evidente para todos ao nosso redor. Ele começou a faltar em compromissos importantes, tanto pessoais quanto profissionais. Reuniões com sócios eram constantemente adiadas ou canceladas, e ele já não tinha mais o mesmo interesse e dedicação aos negócios. Seus colegas e amigos tentaram intervir, mas ele os afastou com agressividade, convencido de que todos estavam contra nós. O comportamento de Andrei se tornou errático. Ele começou a ter explosões de raiva sem motivo aparente, jogando objetos, quebrando coisas e gritando comigo por questões triviais. A mansão luxuosa que ele me havia dado se tornou uma prisão dourada. Eu vivia com medo constante de suas reações imprevisíveis, andando em cascas de ovos para não provocar sua ira. Os momentos de lucidez de Andrei eram raros, e nesses poucos instantes ele parecia se dar conta do que estava acontecendo, implorando por meu perdão e prometendo mudar. Mas logo voltava ao seu estado obsessivo, incapaz de controlar seus próprios demônios. Ele se afastou completamente dos negócios, delegando todas as responsabilidades a seus sócios, que, preocupados, tentaram em vão trazê-lo de volta à realidade. A situação atingiu seu ápice em um jantar de negócios importante, organizado por sua família para tentar salvá-lo do abismo em que estava caindo. Durante o evento, Andrei teve uma crise nervosa, acusando seus sócios e familiares de conspirarem contra ele e nosso amor. Ele gritou, insultou e até tentou agredir um dos presentes, antes de ser contido pelos seguranças e levado para fora do salão. Depois desse incidente, sua família, desesperada, decidiu interná-lo em uma clínica psiquiátrica. Andrei, uma vez um homem poderoso e influente, estava agora reduzido a uma sombra de si mesmo, perdido em sua própria mente, controlado por remédios controlados fortíssimos. Eu, por minha vez, fui consumida pela culpa e pelo arrependimento. O que começou como um desejo egoísta por uma vida de luxo e poder, terminou muito mal para Andrei. A obsessão de Andrei, desencadeada pelo meu feitiço, destruiu não só a vida dele, mas também a da família dele, que ficaram com sua imagem perante a alta sociedade manchada por ter um filho internado. Talvez para sempre. Para sempre. Fui afastada de todos que um dia me amaram, isolada e condenada a viver com as consequências de minhas ações, pois Dona Yolanda contou o que fiz à minha família, e eles ficaram contra mim. Afinal, o conceito de felicidade deles é completamente diferente do meu. A situação se tornou insustentável. Eu havia conseguido o que queria, mas a um preço altíssimo. A obsessão de Andrei começou a me sufocar, e o homem que eu amava se transformou em uma sombra do que era antes. Desesperada, voltei a procurar Dona Yolanda, implorando por ajuda para reverter o feitiço. Ela me olhou com tristeza e disse que algumas magias, uma vez lançadas, não podiam ser desfeitas sem um sacrifício. Com o coração pesado, percebi que minha ganância e desejo haviam destruído não só a vida de Andrei, mas também a minha. Andrei acabou sendo internado em uma clínica psiquiátrica e sua família, sem entender o que havia acontecido, me afastou dele. Carreguei a culpa e o arrependimento pelo resto da minha vida. Aprendi da pior maneira que a felicidade não pode ser forçada ou comprada e que as escolhas impulsionadas pelo desejo e ganância têm consequências devastadoras.